Olha eu aqui de novo. Cá estou eu de novo para perturbar vocês. Olha só, vamos que vamos, vamos que vamos. Enfim, estamos aqui, vamos ver quem é que está entrando, vamos lá. E que lindos, Raíssa, Andréia, Yayarô, Andressa, Amanda, minha querida Cláudia Vasconcelos. Você sabe que eu vou acabar ficando com dor no pescoço, de tanto que eu boto esse negócio alto. Não é verdade? É muito alto, acho que eu tenho que abaixar isso mais. Peraí, vamos ver se eu consigo abaixar. Oi, pronto. Melhor, né? Do que ficar... minha querida, obrigada. Tá um frio aqui, gente, vocês não têm noção, não para de chover, um frio horroroso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, Nath, Diogo, Matheus... Enfim, Teobaldo, Flavinha. Nada de notícia aí do Vádio, Flavinha? Depois você me fala, viu? Vamos nós na busca da vermelhinha, isso mesmo, Rodrigo. Bueno, obrigada, querido. Érica, vamos lá, Rayane. Gente, hoje nós vamos fazer diferente. Na segunda-feira... nós tínhamos um tema principal, girando ali em torno da live. Claudinha, minha linda! Cláudia, esposa do Cris, gente, minha amiga querida. Daniel, meu querido, vamos lá. Tá dormindo com o mozão? Não sei se é bom, se não é bom, né? Mas... Depois de domingo, você não vai mais precisar dormir com ele por um bom tempo, viu? Ele só vai ser usado agora quando você estiver lá assinando suas petições na advocacia criminal, né? Oi, Ana, querida, Ana Emiliana. Obrigada. Por que pensaram que eu não vinha hoje, Maísa? Gente, Maísa, ela foi nossa aluna no 26º exame e agora está lá advogando no crime... O advogando no crime, não, né? Que coisa horrível. Como advogada criminalista, fantástica. Enfim, que é como vocês estarão, né? Também muito em breve, com a carteirinha vermelhinha na mão. Hoje também o Plácido, que fez o exame passado, me mandou a foto da vermelhinha dele, que eu quero isso. Claude, né? É Claude, enfim... Pois é, muito eu tô lá na Amperge, né, nas turmas de delegado do Rio, e vou montar um módulo lá na Amperge também, viu? Vamos nós, Vilmar, meu querido. Vamos nós. Meu Deus, você foi meu aluno no CEPAD há muitos anos. Eu comecei no CEPAD, gente. Aqui no Rio de Janeiro... Veja, eu acho assim, nós chegamos a ter muitos cursos preparatórios, sabe, no Rio. Na época, eram cursos todos eles presenciais, não havia ainda o online, não havia as aulas virtuais, assim, ensino à distância, e a gente dava aula no presencial. Então, assim, eu comecei no ano de 1998, né, nas aulas de Direito. Antes de dar aula de Direito, eu dei aulas de biologia muitos anos. Os cachorros estão bem, estão aqui dormindo, né? 2 sumiram, não sei onde estão. 2 estão dormindo aqui e as outras 2 desapareceram. Então, na verdade, você é amiga do Márcio. Que ótimo, o Márcio é meu sócio, gente. E aí, o que a gente tem, gente? A gente tinha aqui o CEPAD. Era assim, o grande curso jurídico no Rio de Janeiro. Eu comecei no CEPAD, quem me colocou para dar aula lá foi o Rangel. E aí, ainda tô no CES, Érica, ainda tô, né? Vamos esperar agora domingo, né? A prova e aí a gente vê. Mas assim, eu sei... Daniel, você fez biologia também? Que máximo! Então, o que aconteceu? Eu comecei no CEPAD e ali eu cresci, realmente foi o grande berço da gente, assim, era maravilhoso ver aquelas salas imensas, cheias de aluno e tal, mas depois surgiu o ensino à distância e aí as coisas foram, né, ficando mais lentas, mais difíceis no presencial
e hoje a gente não tem, a turma de delegado do CERS, eu dou uma parte das aulas, tá? E aí, então, o que a gente tem na verdade, que os cursos presenciais meio que minguaram, foram desaparecendo e tal. Mas, enfim, estamos nós aqui firmes e fortes com vocês. A gente sente falta do calor humano, do aluno junto, né, e tal. Mas vocês me dão muito calor humano também à distância, mas que é uma distância que não é tão distância assim, né? Então, vamos que vamos. Mas hoje a live vai ser diferente, então na segunda-feira eu procurei focar num tema. Eu sabia que muita gente estava com dúvida em proibição da reformar-se em pégios indireta, então eu me preocupei bastante da gente desviar a atenção para aquele tema e não vi muitos dos comentários de vocês. Alguns comentários eu pegava e tal, mas nem todos eu conseguia pegar. Que bom, Aniele, fico feliz, viu? É um elogio imenso. E dou aula na pós-graduação, sim, várias pós, tá? Então, veja só. Então, essa é a primeira coisa. A gente precisa, hoje, então na segunda eu trabalhei proibição da reforma sem péginas indireta. Quando foi quarta-feira, eu trabalhei mais a suspensão condicional do processo, que eu sabia que era um tema também que estava desafiando o pessoal. E hoje a minha intenção é trabalhar com vocês aí nas dúvidas, etc, tá? Então, vamos pegar aqui um pouquinho das dúvidas de cada um e tal, e aí eu vou mostrando a vocês como é que a gente aborda determinados temas, como é que a gente vai trabalhar determinadas questões, tá? E aí eu já vi ali que nós tivemos 2 perguntas ou 3 perguntas importantes aqui, que o pessoal, primeiro, como calcular a diminuição do crime continuado para prescrição. Então, primeira coisa, essa pergunta, né? A outra pergunta que apareceu, não tem um tema específico não, tá, Jerusa? Então, a gente vai trabalhar as dúvidas principais que o pessoal tiver e tudo mais. A gente agora tá no finalzinho, né? Então, a gente precisa garantir aí que essas dúvidas sejam tiradas, tá? Muitos anos, Maísa, ó, e como, tá? Bom, agora eu não tô achando. Então, a primeira pergunta ali foi sobre o crime continuado. A segunda foi a questão da competência a bordo de navios e aeronaves. Eu vi aqui que isso apareceu, tá? Então, competência a bordo de navios e aeronaves. Aí apareceu essa agora. Diferença significativa entre pedir a desclassificação ou afastamento de uma qualificadora, tá? Vamos lá. Então, vamos trabalhar essas 3 perguntas num primeiro momento e depois eu volto um pouquinho para a gente olhar mais as perguntas, as outras dúvidas que vocês têm, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Muita gente fica com dúvida em relação a essa questão do cálculo do prazo prescricional no crime continuado, né? No concurso formal de crimes, no concurso material de crimes, no concurso de crimes em geral, né? Então, e não tem mistério nenhum, gente. Para começar, a gente tem a vantagem de existir uma súmula a respeito da prescrição no crime continuado, né? Então, aquela súmula, ela já vai te trazer a resposta. Não me acha que eu sei de cabeça a súmula, não, que eu não sei de cabeça, não. Mas você vai olhar aí no seu vademecum, tem a remissão. Então, o que eu preciso? Eu preciso, então, a Evelyn e Tácita estão assistindo ali, elas vão colocar pra gente, ou Tácita ou Evelyn, que as duas me assessoram, tá? Então, vamos nós. A primeira coisa é a seguinte, gente. O artigo 119 do Código Penal, ele estabelece que a análise do prazo de prescrição no concurso material deve ser analisado por crime. Então, a gente não pode esquecer de que, veja, o que ocorre é a prescrição da pretensão punitiva do Estado em punir um determinado delito. Reparem que não importa se a gente conhece ou não do infrator para a gente analisar e iniciar a contagem do prazo de prescrição. Cadê meus corações para eu ter certeza disso, que isso está rodando? Pelo amor de Deus, viu? Eu preciso de muitos coraçõezinhos para isso estar girando, porque senão eu acho que a minha internet está ruim. E, pessoal, vocês têm que ir me avisando isso aí, tá? Se tá bom, se tá ruim, se não tá, como é que tá, tá? Então, súmula 497. Então, o que acontece?
O artigo 119 do Código Penal, então, ele deixa claro que, olha para cá, o que interessa é o crime em si, mas os crimes são analisados de forma individualizada. Então, vamos imaginar que eu tenha um crime de furto e um crime de roubo no mesmo processo, ok? Então, esses crimes são conexos. Então, existe um furto e um roubo. E aí, o que acontece? Gente, nesse caso, reparem, o furto é um crime que tem a sua prescrição analisada na base de 8 anos, o roubo em 16. E pode acontecer, veja, nesse mesmo processo, durante o processo, um desses crimes prescrever e o outro não. Porque no concurso material de crimes, a análise do prazo de prescrição não é feita pelo somatório das penas, e sim por cada crime de forma individualizada, de forma isolada. Então, isso antes da condenação ou mesmo para a análise da prescrição da pretensão executória. Então, cada crime tem a sua pena e cada crime tem o seu prazo de prescrição analisado de forma isolada, ok? Bom, acontece que no concurso formal de crimes, eu tenho uma ação única, não é isso? E uma multiplicidade de resultados, que pode implicar aí no concurso formal próprio ou no concurso formal impróprio, concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito. Mas, de qualquer forma, no concurso formal, quando eu trabalho a ideia de um concurso formal perfeito, você tem a pena daquele delito que foi praticado com o acréscimo em razão daquela multiplicidade de resultados. Então, a ação é única, existe uma pena e, em função do número de vítimas ou em função do número de resultados, eu vou aumentando aí, ter um acréscimo de tanto a tanto numa fração. Essa fração vai ser dispensada. Então, o que interessa é a pena pelo delito em si. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que o indivíduo tenha praticado um crime de homicídio, mas tenha, ao praticar o homicídio, atingido 2 vítimas. E aí ele responde no homicídio com concurso formal. Veja, o que me interessa é a pena do homicídio, independentemente do acréscimo do artigo 70 do Código Penal. Então, eu não vou usar o acréscimo. E a mesma coisa vai ser no crime continuado. O crime continuado, gente, é uma ficção jurídica de um crime único. Então, vamos dar um exemplo. Então, o crime de furto, né, tem pena de 1 a 4 anos. Mas e se o indivíduo tiver praticado furto continuado? Vai ser 1 a 4 anos, mais o acréscimo pela continuidade. Como é que eu vou calcular a prescrição? Eu vou incluir esse acréscimo? Não. Eu vou dispensar essa fração. Essa fração não interessa da continuidade. O que interessa é o crime de furto, independentemente do aumento da pena pela continuidade delitiva, ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, é simples, é só você não usar a fração do crime continuado. Então, na hora de analisar a prescrição, você vai analisar a pena prevista para aquele crime ou a pena aplicada para aquele crime, desprezando, ou seja, não considerando o aumento pela continuidade delitiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante, tá? Então, essa é a primeira coisa que aí me pediram para falar e aí, então, a gente está aqui para dizer, certo? Entendido? Beleza. Eu já vou olhar esse negócio da resposta à acusação aqui. Aí, vamos para o segundo pedido que fizeram ali. Então, o segundo pedido foi... Ana, fala sobre a competência a bordo de navios e aeronaves, né? Então, vamos lá, gente. A Constituição Federal, no artigo 109, estabelece pra gente o que é da competência da Justiça Federal, tá? E dentre as hipóteses de crime de competência da Justiça Federal está, na verdade, o crime praticado a bordo de navios e aeronaves. Então, veja, num primeiro momento, ainda que a aeronave esteja pousada em solo, o crime praticado a bordo de uma aeronave é considerado, então, esteja essa aeronave no espaço aéreo, né, sobre o Brasil,
ou esteja ela pousada dentro do território nacional, mesmo que pousada em solo, se o crime foi praticado a bordo da aeronave, o crime é de competência da Justiça Federal. Bom, uma pergunta que foi feita numa das nossas aulas não, foi uma pergunta enviada pelo Plantão de Dúvidas e que eu conversei com vocês numa das aulas ao vivo da semana passada, que a gente fez pelo Zoom, das aulas interativas. Né? Uma aluna perguntou assim: Ana, se o crime tivesse sido praticado a bordo de um balão, esse crime é da competência da Justiça Estadual ou de competência da Justiça Federal? O balão não é, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, o balão não é considerado uma aeronave, tá? Nem o balão, nem o dirigível. Então, um crime praticado a bordo de um balão é, na verdade, de competência da Justiça Estadual, ok? Tranquilo? Então, isso é que eu preciso que você se lembre. E a questão dos navios, né? A gente tem naquele nosso material, vai ficar salva. E eu tô colocando as lives também no meu canal do YouTube, tá? Então, assim, a de segunda-feira tá já lá no canal do YouTube. A de quarta-feira tá subindo pro canal do YouTube. E terminando essa, eu quero ver se posto logo também, tá? Então, o que acontece? Exatamente, o João Carlos está falando ali, a questão do motor. Uma das exigências para ser considerada aeronave é que aquela aeronave tenha motor e que possa efetivamente ser, parece que, ir para, independentemente do vento, né? Parece uma coisa assim, que eu não entendo nada de aeronave, evidentemente. Mas foi o que eu li e aí o que acontece é que balão realmente não é aeronave e por isso, veja, nem balão nem dirigível, por isso mesmo que a hipótese é de competência estadual. Agora, lá no material de competência tem vários acórdãos, né, em que a gente traz para você discussões sobre temas complicados de competência. E um deles é exatamente a situação do navio. Porque vamos raciocinar, gente. Imagine que você tenha a bordo de navios e aeronaves. Mas o que é um navio? O que é um navio? Porque, veja, eu tenho veleiro, eu tenho transatlântico, né? Eu tenho navio de carga, navio petroleiro, tenho jangada, tenho... O que é navio, né? E quando, por exemplo, eu estiver dentro de uma embarcação que esteja em águas fluviais, então ele está dentro do Brasil, tipo assim, no Rio Amazonas, né? Esse crime praticado dentro de uma embarcação no Rio Amazonas, ele está dentro do território nacional, mas o crime é federal ou o crime é estadual? E aí os tribunais entendem que o navio tem que ser realmente não basta que seja uma embarcação, é preciso que seja um navio, tipo um navio de grande porte, que possa cruzar mares oceânicos, entendeu? Que possa, por exemplo, cruzar o oceano, certo? E seja um navio de grande porte. Aí, nesse caso, veja, o crime é federal. Então, se for uma jangadinha, um barquinho pequeno e tudo mais, um barquinho de pesca, por exemplo, pequeno, então, nesse caso, a competência não seria da Justiça Federal, tá? Então, mas a questão não tem uma tendência de colocar uma situação mais complicada. A hipótese é de colocarem situações que sejam de fácil identificação, tá? Então, a gente tem que ter atenção a isso, certo? A outra pergunta foi em relação à desclassificação. Vamos voltar lá, que essa é das perguntas, gente. Essa é uma das questões mais prováveis para a nossa prova. Tá? Então, das hipóteses possíveis, as hipóteses de desclassificação são das mais prováveis. Geralmente, as nossas provas têm uma situação em que se afasta uma qualificadora, né? Então, uma das provas mais assim emblemáticas, antigona, uma das primeiras provas da FGV, já veio logo trazendo isso de cara pra gente. Então, era um exemplo que tratava assim, uma das primeiras provas, né? Eu acho que foi a primeira prova em que caiu resposta à acusação, eu acho. A questão dizia assim, que havia uma moça que havia sido contratada como empregada doméstica na casa de um indivíduo muito rico.
e que essa pessoa havia subtraído um determinado valor, que eu acho que era R$50, uma coisa assim. Então, ela era acusada da prática desse furto. E aí a questão dizia que a denúncia havia sido oferecida por furto com abuso de confiança. Então, repare que nós tínhamos nesse enunciado dessa questão uma série de discussões a serem trabalhadas, né? A primeira delas, lógico, a principal tese na hipótese aqui vertente era a principal tese era, na verdade, a tese de atipicidade da conduta em razão da insignificância. Então, os R$50 para aquele indivíduo que era muito rico e tal, não significava nada e preenchia todos os requisitos que são exigidos pelos tribunais para o reconhecimento da insignificância que leva à atipicidade material. Então, a principal tese era de atipicidade pelo princípio da insignificância. Depois, caso não fosse reconhecida, olha só, é sempre assim a prova, caso não seja reconhecida a atipicidade pela insignificância, que seja considerada a possibilidade do furto privilegiado, já que ela é primária, tem bons antecedentes, é de pequeno valor a coisa, etc. Então, o que você tem aqui é, na verdade, uma tese subsidiária. Só que havia ainda um outro pedido a ser formulado. Que outro pedido era esse? Ela estava denunciada por furto qualificado. Então, presta atenção, cadê meus corações? Então, ela estava denunciada por furto qualificado, tá? Com abuso de confiança. Só que ela havia sido contratada para trabalhar na casa do cara na véspera. Então, peraí, ela ainda não tinha junto àquele indivíduo uma situação que caracterizasse a estabilidade necessária para se considerar o abuso de confiança. E aí, veja, diante daquela realidade dos fatos, era necessário o afastamento dessa qualificadora. Quando a gente faz isso, gente, de pegar um crime mais grave e tentar de alguma forma reduzir esse crime para um crime menos grave, então eu quero que você preste muita atenção. Então, pode ser de um roubo para um furto, pode ser de um roubo majorado para um roubo simples, de um furto qualificado para um furto simples, de uma lesão corporal grave para uma lesão corporal leve, ou de uma lesão corporal grave para uma lesão corporal culposa, uma leve para uma culposa. Quando você tem, por exemplo, um crime, uma denúncia por homicídio qualificado e você entende, né, no momento dos memoriais, após a colheita de prova, de que na verdade não está presente a prova daquela qualificadora. Então, toda vez que você pede para afastar um crime menos grave e permanecer um crime menos grave, quer dizer, afastar um crime mais grave para um menos grave, ainda que esse menos grave seja o mesmo tipo penal, mas excluído uma majorante, excluído uma causa de aumento, excluída, entendeu? Uma qualificadora. Em todos esses casos, você está, na verdade, trabalhando o que a gente chama de desclassificação. Então, a desclassificação, então a pergunta da Joyce aqui é a seguinte: tem alguma diferença significativa entre pedir a desclassificação ou o afastamento da qualificadora? Veja, quando você pede para afastar a qualificadora, você está pedindo para desclassificar, Joyce, entendeu? Então, é uma desclassificação. Então, você tem várias... Desclassificar significa mudar o crime para um crime menos grave, né? E toda vez que ocorre uma desclassificação, provavelmente, isso vai levar ou a uma discussão. Pode levar, pode não levar, vai depender do caso concreto, mas na maioria das hipóteses, leva a uma situação do tipo... desclassificada a conduta, cabe um benefício, entendeu? Ou desclassificada a conduta, talvez seja incompetente esse juiz, né? Então, você tem sempre que pensar que essa desclassificação pode ser apenas uma desclassificação ou pode ser uma desclassificação que implique em uma consequência. E a melhor forma da gente lembrar disso é a gente lembrar do seguinte, que quando ocorre a desclassificação,
O que você tem ou é uma emendatio libelli ou é uma mutatio libelli. Por quê? Porque ou o crime estava narrado de uma determinada forma e o número do artigo estava errado, né? E aí vai ter que ser consertado para o número certo, ou sempre assim, pensando do mais grave para o menos grave, né? Se você tem de menos grave para mais grave, tipo assim, a denúncia foi por furto e surgiu prova de que teve violência, aí não é desclassificar, né? É uma mutácio, mas não é desclassificar. Então a gente fala de desclassificar quando abaixa, né? Então, mas é a mudança para melhor, digamos assim. Então, quando você tem uma hipótese de mutácio, né? Você tem que a narrativa dos fatos é uma e durante o processo surge prova de que o crime, na verdade, é outro. Então, numa hipótese ou noutra, se você olhar o artigo 383 e o 384, ele vai sempre remeter você para essas duas situações. Que duas situações? Ou, veja, essa desclassificação pode acarretar uma suspensão condicional do processo, ou essa desclassificação pode acarretar numa incompetência do juízo. Ou pode não acontecer de ter benefício nenhum, mas você tem que ter atenção. E para isso, a vantagem é você lembrar, vou pedir para desclassificar? Vamos olhar o artigo 383, porque está lá no parágrafo 1º, que se o juiz, em razão da emendatio libelli, verifica que o crime admite a suspensão condicional do processo, ele vai instar o Ministério Público para que ofereça a proposta, né? Peraí, se o juiz, em razão dessa desclassificação, dessa emendatio, verifica que o crime, na verdade, não é da sua competência, então ele deve remeter o processo para o juízo que seja competente. O que, inclusive, também está no artigo 74, parágrafo 2º do CPP. Ok? Tranquilo? Está lá escrito que iniciado o processo, olha só, iniciado o processo perante a competência de um determinado juiz, se este verificar que, na verdade, o crime pertence à competência de outro juiz, a este último será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que é a hipótese do indivíduo ter prerrogativa de função, tá? É entendido? Deu para entender? Fala aí para mim se deu para entender, bota aí um joinha, que é para eu poder verificar se tá dando, se não tá, se tá, como é que tá. Tá dando para entender? Tá dando, fala aí pra mim, tá travando, o Anderson tá falando, tá travando, tá? Deu, beleza, bota um joinha aí, muitos coraçõezinhos, que é pra eu poder saber se vocês entenderam o que eu falei, tá? Então agora eu vou voltar lá. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu essa questão da emendácio e da mutácio? Então, o que é emendácio, o que é mutácio? Pedro, meu amor! Gente, o Pedro do Nação Jurídica tá aqui assistindo a nossa live. Eu estarei, veja, lá no Nação Jurídica, no Congresso de Penal, veja, agora no dia 13 e 14, não é isso, Pedro? 13 e 14 de setembro, viu? Tô esperando por vocês lá em Fortaleza, tá? O cansaço tá grande, meu anjo, porque quem é que falou que o cansaço estava grande? Falar sobre a prisão preventiva. Fiquei de falar sobre a prisão preventiva hoje, vamos falar sim. A Fernanda falou que o cansaço está grande por causa da prova, gente, vocês estão tão cansados, estudaram aí esses 2 meses de forma intensa, realmente não tem como não estar cansado, né? E aí vamos lá, onde fundamentar a desclassificação. Então vamos nós, em geral, a desclassificação ela ou é uma emendatio libelli ou é uma mutatio libelli, ok? Em geral. E aí, normalmente, o fundamento está no 383 ou no 384. Lembrando que mutatio libelli depende de prova produzida durante o processo, ok? Então, mutatio libelli depende de prova produzida durante o processo. Então, o momento para se operar a mutatio libelli é após ou durante a instrução probatória. Então,
Se durante o processo surgiu prova de que o crime é outro, cabe ao Ministério Público alterar a denúncia e aí a defesa vai ser ouvida para respeitar sempre a ampla defesa do contraditório e depois, então, o juiz vai proferir a sentença, ok? Agora, a emendatio libelli, embora o Código de Processo Penal estabeleça que ela deva ocorrer no momento da sentença e a jurisprudência defenda que realmente o momento ideal para emendar-se é a sentença, se admite excepcionalmente a emendatio quando ela for a favor do réu e, veja bem, ela implica em consequências do tipo o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, o reconhecimento de que o procedimento a ser aplicado é completamente diverso, ou ainda quando se verifica, em razão dessa emendatio, uma ilegitimidade de parte ou a necessidade de benefícios, tipo a suspensão condicional do processo, que não teriam sido oferecidos em razão da tipificação errada, tá? Tranquilo? Então, em casos excepcionais, isso é possível, que foi o que aconteceu no 8º exame, naquela resposta à acusação, em que a denúncia era por extorsão. A denúncia narrava, na verdade, o exercício arbitrário das próprias razões, mas o tipo penal que o Ministério Público usou era, na verdade, o artigo 158 de extorsão. Nunca foi extorsão, sempre foi exercício arbitrário das próprias razões ali, né? Então, era uma desclassificação a ser requerida na resposta à acusação, ok? Então, vamos lá, voltando, tá? Então, era essa aqui a pergunta, beleza. Prof, quando a competência no juizado, eu tenho que somar as penas dos crimes ou analisar de forma separada. Para definir a competência do juizado especial, veja só, nós temos uma divergência entre o posicionamento dos enunciados do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Então, é um encontro de juízes dos juizados que firmam enunciados, assim, que são tipo súmulas, só que próprias dos juizados, tá? Essas súmulas não estão no VAD, esses enunciados do FONAGE não estão no VAD, porque eles não são considerados jurisprudência, eles não são considerados súmulas, são considerados doutrina. Então, nem pode estar. Então, tecnicamente, o que você tem? Os enunciados do FONAGE, eles trazem uma orientação que geralmente é adotada pelos juízes dos juizados. Só que os enunciados do FONAGE nem sempre são compatíveis com o posicionamento adotado pelo STJ e pelo STF. Na visão do STJ e do STF, a competência do juizado ela vai ser definida quando existe concurso material, pelo somatório das penas, sim. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Difamação e injúria. O crime de difamação tem pena de até 1 ano. O crime de injúria tem pena de até 6 meses. Somada a difamação com a injúria, dá 1 ano e 6 meses, está dentro do limite do juizado e a competência é do juizado especial criminal. Tudo bem? Mas vamos imaginar que fosse o crime de calúnia conexo ao crime de injúria, tá? Então, a calúnia tem pena de até 2 anos. É infração de menor potencial ofensivo. Sozinha, ela ficaria dentro do juizado especial. Mas quando a calúnia foi praticada junto, em concurso material ou formal, com uma injúria, o somatório dessas penas vai ser de 2 anos e 6 meses. Repare que ultrapassa o limite do juizado. E aí, na visão do STF, a competência da vara criminal sai do juizado especial. Mas os enunciados do FONAGE não acham isso, acham que deve ficar, que na verdade se olha isoladamente. Mas a posição do STF provavelmente seria a posição da prova, a gente não sabe. Mas, novamente, os enunciados do FONAGE, eles, na verdade, tecnicamente, configuram doutrina, não poderiam nem estar no código, nem nada disso, ok? Tranquilo? Então, é isso. Então, você tem que analisar o somatório das penas, tá? Para definir se a competência é do juizado ou não, ok? Tranquilo? Aqui já falei, Lei Maria da Penha. Então, aqui a gente tem 2 temas importantes. Prisão preventiva e Lei Maria da Penha. Vamos trabalhar esses 2.
Mas deixa eu primeiro responder essa pergunta do Fabi e da Fabi aqui, porque eu acho que é uma pergunta pontual. A pergunta é: professora, da rejeição da queixa cabe a apelação? Não, preste atenção. Rejeição de denúncia ou queixa cabe recurso em sentido estrito, com uma exceção. Se a rejeição da denúncia ou da queixa ocorrer no juizado especial criminal, então eu tenho uma queixa oferecida perante o juizado especial criminal, porque a infração é de menor potencial ofensivo, e a queixa foi rejeitada. Nesse caso, é a apelação da Lei 9.099. A Lei 9.099 de 95, no artigo 92, estabelece que caberá apelação da rejeição da denúncia ou queixa da sentença. Mas existe mais uma hipótese. Então, lá na Lei 9.099, o recurso de apelação é cabível contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, contra a sentença do juizado especial e contra a decisão que homologa a transação penal. Foi uma das discussões que nós travamos aí na quarta-feira, né? Então, a decisão que homologa a transação penal é passível de apelação. O artigo 76 da Lei 9.099 tem um parágrafo dizendo isso. Então, Fabi, quando você viu essa questão, era uma questão do juizado especial, tá? Por isso que era essa apelação. Mas não é a apelação do Código de Processo. É a apelação da Lei 9.099, prazo de 10 dias, tá? Tranquilo? Beleza? Fechado, né? Outra coisa, gente, que me perguntaram na semana passada, acho que foi na quarta, mas eu vou reiterar isso. Presta atenção. Olha só, essa pergunta apareceu várias vezes hoje no grupo de WhatsApp. Atenção. Ana, quais são os artigos nos quais eu vou fundamentar as contrarrazões de recurso? E na quarta-feira, a Tácita, numa resposta que ela passou ali para alguém, eu não vi a pergunta, mas eu vi que a Tácita respondeu ali, me dando um apoio, né, maravilhoso, por sinal, o seguinte, que não existe recurso de contrarrazões. Quando caiu contrarrazões na prova retrasada, muita gente escreveu recurso de contrarrazões. Gente, não existe recurso de contrarrazões. As contrarrazões são contra-ataque de um recurso que a outra parte interpôs. Quando você entra com as contrarrazões, você não está recorrendo. Você está exercendo o contraditório no recurso do outro, né? Então, a gente tem que ter atenção a isso. Corações, tá? Então, atenção. Então, o fundamento das contrarrazões não é o fundamento do recurso. É o fundamento das contrarrazões. Então, contrarrazões de apelação, fundamentar no artigo 600 do CPP. Mas se for contrarrazões de apelação do juizado especial criminal, aí sim eu vou fundamentar no 82 da Lei 9.099. Contrarrazões de recurso em sentido estrito, artigo 588, né? Então, repare, contrarrazões de apelação, prazo, 8 dias. Contrarrazões de apelação do juizado especial criminal, prazo, 10 dias. Contrarrazões de recurso em sentido estrito, prazo, 2 dias, artigo 588. Ana, contrarrazões ao agravo em execução, 2 dias, artigo 588. Ué, mas eu vou usar o artigo do recurso em sentido estrito para o agravo de execução? Sim. Por um motivo muito simples, gente. A lei de execução penal fala dos incidentes da execução, caberá agravo. Mas não diz, veja bem, qual é o prazo, qual é o procedimento. E aí a gente acaba usando o procedimento do recurso em sentido estrito. Então, o mesmo artigo que eu uso para as contrarrazões do recurso em sentido estrito, eu vou usar para contrarrazões do agravo em execução, ok? Tranquilo, gente? Então, era isso, beleza. Nesse caso, naquele caso, não tinha abuso de confiança, porque ela trabalhava há pouco tempo pro cara, tá? Muito pouco tempo. Rafa, meu querido, e aí sim, tem que citar assim, as questões da qualificadora, não, da insignificância.
Furto qualificado privilegiado, é possível, não é possível? Essa é com a Cris, mas acho até que tem posição já bem pacificada em relação a isso, tá? Peraí. Exatamente, se as qualificadoras forem objetivas. Bom, deixa eu pensar aqui. Isso, quando desclassifica, você vai analisar novamente as preliminares, se existe incompetência do juízo, se existe legitimidade de parte, né, se tem direito a algum benefício, etc. Tá? Tranquilo, gente? Ficou claro? Mas então o certo é pedir para desclassificar especificamente, ao invés de só afastar? Depende da conduta. Depende, você pode falar afastar a qualificadora ou usar desclassificar com o afastamento da qualificadora. Não é a palavra, entendeu? Em geral, a gente usa muito a expressão desclassificação quando a gente pensa no júri por conta do final da primeira fase, mas é possível desclassificar. Pode ser mutácio, pode ser emendácio, tá? Pode ser uma ou outra, tá? Cuidado na hora de escrever mutácio e emendácio, é com T, tá? E não com C, certo? Então, pode ser um ou outro, vai depender do caso concreto, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos para prisão preventiva e Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha e prisão preventiva que o povo está pedindo. Peraí. Cadê? Quando você vai alugar? A Aniele perguntou, quando eu vou alegar mutácio? Quando houver mudança, tá? Do crime. O crime mudou. Por isso, mutácio de mudança, tá? Interceptação telefônica. Tá bom, vamos lá então. Primeiro vamos para a prisão preventiva? Então veja só, gente. Quando a gente pensa em prisão cautelar, né? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que toda prisão cautelar, ela tem que ter determinados requisitos para que ela seja considerada uma prisão válida, uma prisão legal. Quais são os requisitos necessários a toda e qualquer prisão cautelar? Toda e qualquer prisão cautelar depende de legitimidade, de pressupostos e de legalidade, ok? Então vamos lá. Se um desses requisitos estiver ausente, se não tiver sido respeitada a legitimidade, se não tiverem sido respeitados os pressupostos, se não tiverem sido respeitados, não estiver presente a legalidade, aquela prisão é ilegal e, portanto, tem que ser relaxada ou, em face dela, pode ser impetrado um habeas corpus, certo? Então, a legalidade ou ilegalidade de uma prisão cautelar depende de legitimidade, pressupostos, legalidade. A prisão preventiva é a prisão mais arrumadinha do mundo. Ela é como se fosse assim, a gente costuma dizer assim, já reparou que é muito comum a gente falar assim, a prisão provisória, se referindo à prisão preventiva, como se a única prisão provisória fosse a preventiva. Não, toda prisão cautelar é uma prisão provisória, né? Ela não é uma prisão definitiva, não é uma prisão pena. Então, toda prisão cautelar é, na verdade, uma prisão provisória, seja o flagrante, seja temporária, seja preventiva. Só que a gente costuma... Muito comum a gente falar prisão provisória se referindo à prisão preventiva, porque ela é a provisória por excelência. De todas elas, é aquela que a gente sabe que é o centro das atenções. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo foi preso em flagrante, ok? E aí, ele foi preso em flagrante. A gente sabe que ele não pode ficar preso em flagrante. Então, ou o juiz converte a prisão em preventiva, e para isso é preciso que os requisitos estejam presentes, né? Ou libera esse cara, porque esse cara não pode ficar preso em flagrante o processo todo. Então, a prisão em flagrante, para que o indivíduo continue preso, é preciso ser convertida numa preventiva. O cara pode ter sido preso temporariamente, né? Meus corações, para saber se está rodando direito. Então, o indivíduo pode ter sido preso, foi preso temporariamente. A prisão temporária foi decretada. Só que prisão temporária é uma prisão restrita à fase de inquérito policial. No momento que a denúncia é oferecida, não cabe mais prisão temporária. Então, ela tem prazo certo e para o indivíduo continuar preso, a prisão preventiva dele vai ter que ser decretada.
A única prisão dentre as prisões provisórias que pode durar assim o processo todo é a prisão preventiva. Ela é a provisória por excelência, né? Então, e aí o que acontece? Exatamente por isso ela é bem arrumadinha. Legitimidade da preventiva, está no artigo 311. Pressupostos da preventiva, 312, pressupostos e fundamentos. E legalidade da preventiva, 313. Olha que bonitinho, legitimidade, pressupostos, legalidade. Legitimidade, pressupostos, legalidade. Então, o que você tem, na verdade, é que a prisão preventiva, ela precisa preencher esses 3 artigos. 311, 312 e 313. Então, no artigo 311 está escrito lá, quem é que pode decretar a prisão preventiva? Juiz. Delegado não pode, Ministério Público não pode. Quem pode decretar a prisão é o juiz. Agora, olha para cá, tem que ser o juiz competente. Se essa prisão tiver sido decretada por um juiz incompetente, lógico que a decisão é nula e a prisão é ilegal. Ponto final. Entenderam? Então, é preciso que seja o juiz competente. Ficou claro? Isso é muito importante, tá? E mais do que isso, tá lá escrito, por exemplo, no artigo 311, que a prisão preventiva, tô olhando aqui, peraí, vocês botaram tanta coisa, mas ninguém tá botando coraçãozinho e eu tô aqui, falando, não sei se estão ouvindo, se não estão ouvindo porra nenhuma, Bota coração aí nesse troço, hein? Então, o que acontece, né? A prisão preventiva, ela tem que ser decretada pelo juiz, veja, durante o inquérito, se ele houver sido provocado. O juiz não pode sair decretando uma prisão preventiva durante o inquérito sem que tenha havido requerimento do MP, do querelante, né? Então, ele tem que ter sido provocado pelo titular da ação penal porque ele é inerte, né? Então, vamos pegar como exemplo aqui a prova do 27º exame. Olha só, na prova do 27º exame, havia, e alguém pediu aí para falar sobre organização criminosa. Então, lá no 27º exame, tinha uma questão que trazia uma colaboração premiada. A questão dizia assim, teve uma colaboração premiada, contou a historinha, não sei o quê. E aí o argumento era o seguinte, qual o vício formal na colaboração? Existe algum vício formal? Acho que era uma coisa assim. E aí, gente, o que é vício formal? Perguntando sobre vício, está perguntando sobre nulidade. Veja, existe alguma nulidade nessa colaboração premiada? E o resultado, a resposta dessa questão era, veja, bastava você olhar a lei. Na lei está escrito que quem faz a colaboração premiada, quem participa do acordo de colaboração premiada é o acusado, o colaborador e o seu advogado, junto com o Ministério Público, o delegado de polícia. Mas juiz não, porque o juiz é inerte. O juiz é imparcial. O juiz, depois que o acordo de colaboração premiada tiver sido firmado, aí sim ele vai homologar este acordo, verificando os parâmetros de legalidade daquele acordo. Então, o juiz não participa da colaboração premiada, porque o nosso sistema é acusatório, filho. Entendeu? O juiz é inerte, imparcial, etc. Tá? Então, ele só homologa. Então, reparem que a questão trazia aquilo muito sutilmente e fazia a pergunta, qual é o vício formal, né? Quando faz essa pergunta, qual é o vício? Gente, qual é o vício? Tá procurando nulidade, tá? Bom, e aí, veja só, então vamos imaginar que a questão fosse uma questão tipo essa, só que voltada para a prisão preventiva. Então a questão conta uma historinha, diz que existe um inquérito policial, né? E que esse cara tem muitas suspeitas contra ele, e que esse indivíduo tentou fugir ou fugiu, que esse indivíduo não sei o que e tal. Repare que o tempo todo a questão está dizendo que está na fase de inquérito, não tem denúncia. E aí diz que o juiz, então, em face da presença de todos os requisitos, decretou a prisão. Porra, de ofício, não. Se eu estou na fase de inquérito, o sistema é acusatório. E se o sistema é acusatório, o juiz tem que ter sido provocado.
Ele não pode sair decretando prisão preventiva na fase de inquérito sem que haja requerimento de que essa prisão seja decretada, entendeu? Ah, Ana, mas na Lei Maria da Penha, o pessoal tá falando aí da Lei Maria da Penha, lá no artigo 20 da Lei Maria da Penha, tá escrito que o juiz pode decretar a prisão preventiva no caso da Lei Maria da Penha de ofício. Pode o cacete, tá? Porque olha pra cá, gente, a Lei Maria da Penha é lei especial, mas veja, ela foi elaborada antes da reforma do Código de Processo Penal, tá? Então, o Código de Processo Penal, ele estipula, ele define, mudou a redação em 2011, né, dizendo que a prisão preventiva tem que ser decretada a requerimento quando nós estivermos na fase de inquérito. Durante o processo, o juiz até pode decretar de ofício, mas durante a fase de inquérito, não. Isso, novamente, viola o sistema acusatório, viola o princípio da inércia, ok? Entendido, gente? Então é isso mesmo, não pode o cacete, não pode porra nenhuma, tá? Entenderam? Então é um detalhe importante que a gente tem que lembrar em relação à prisão preventiva, certo? Então é a primeira coisa, quem decreta? Quem tem legitimidade para decretar? O juiz na fase de inquérito, se houver requerimento, ou durante o processo, que até pode ser a requerimento ou de ofício, tá? Segundo aspecto, para decretar a prisão preventiva, é preciso que estejam presentes, né, prova da infração e indícios suficientes de autoria. Prova da infração e indícios suficientes de autoria. Mas não basta só isso. É preciso que também esteja presente garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Então, necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal é aquele risco do indivíduo fugir, né? Então, esse indivíduo já fugiu uma vez, ele está foragido, ou já fugiu uma vez, ou tem risco realmente dele fugir. A gente verifica aí, imagine, por exemplo, uma pessoa que está sendo processada por um determinado crime e que anda movimentando os passaportes. Poxa, aí a polícia, o juiz pode pensar, peraí, nesse caso aqui está movimentando os passaportes por causa de quê? Né? Vai sair do país? Como é que é isso? Então, numa situação como essa, o que você tem é a possibilidade de decretar a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Ah, uma prisão decretada por conveniência da instrução criminal. O que é essa conveniência da instrução criminal? Conveniência da instrução criminal é, veja, a preocupação com a colheita das provas. É aquele acusado que ameaça testemunha, que prejudica a colheita de prova, etc. E garantia da ordem pública ou econômica se o crime for contra a ordem econômica, né? Sistema financeiro. Mas a garantia da ordem pública ou econômica significa a probabilidade de reiteração delituosa. Aquele indivíduo que já vem praticando crimes, etc. Nesse caso, a prisão ela pode ser decretada por garantia da ordem pública, ok? Mas aí, agora complicou, né? Alguém chegou. Mas aí, reparem, agora, oh meu Deus do céu, agora a gente precisa prestar atenção. Foda aqui, os cachorros, foda. Agora é o cachorro. É isso mesmo. Peraí. Meu Deus do céu, o cachorro. O cachorro. Peraí, vamos lá. Antes que eles deem mais escândalo. Deixa eu tirar esse coisa daqui e botar esse. Fala aí, tá bom? Tá? Beleza. Então, olha só. Então, o que você tem é garantia da ordem pública ou econômica, conveniência do seu criminal, necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, prova da infração e indício suficiente de autoria. Mas fora isso, gente, veja, pode estar presente tudo isso. Se o crime, na verdade, é um crime culposo, esquece a prisão. É preciso que seja um crime doloso, com pena máxima superior a 4 anos. Então, exemplo, estelionato, cabe. Furto, não cabe. Apropriação indébita, não cabe. Agora, não basta que o crime tenha pena de até 4 anos, superior a 4 anos. É preciso que
esteja conjugado, você tem que conjugar, tem que ter o artigo 313 combinado com o 314, entendeu? Um junto com o outro, tá? Ana, mas beleza, olha para cá. E se o indivíduo for reincidente? Se ele for reincidente, veja, e estiverem presentes os requisitos do 312, então a prisão pode ser decretada independentemente da pena máxima do delito. Então, se o crime tem pena de até 4 anos e ele é reincidente, aí a prisão pode ser decretada desde que o 312 esteja presente. O 312 tem que estar sempre presente. E uma das hipóteses do 313 tem que casar com o 312, tá? E aí vem finalmente a hipótese final, que é, quando você estiver diante de uma hipótese de violência doméstica, e aí cuidado que o 313 fala de violência doméstica não é só contra a mulher, é violência doméstica contra mulher, idoso, enfermo, criança, adolescente, para garantir as tutelas de urgência. Então é preciso que haja uma tutela de urgência e que esse indivíduo esteja violando essa tutela de urgência e ainda por cima esteja presente o 312. Aí, nesse caso, a prisão pode ser decretada. Lógico que hoje que a gente sabe que a violação das tutelas de urgência da Lei Maria da Penha configura crime dentro da própria Lei Maria da Penha. É o único crime que a Lei Maria da Penha prevê concretamente, tá? É esse de violação das medidas protetivas de urgência, tá? Entendido, gente? E aí, olha só, ela pediu para avisar o que, Evelyn? O que pediu para avisar? Eu tô olhando. Porra, nem sei. Enfim, então o que a gente tem, na verdade, é essa situação a respeito da preventiva. E aí, lembrem-se, o indivíduo pode preencher um dos requisitos que levem à prisão domiciliar. E prisão, gente, é última ratio. Presta atenção no artigo 282, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Prisão preventiva é última ratio. Para o juiz decretar a prisão preventiva, é preciso que estejam ausentes, que se demonstre a insuficiência das medidas cautelares não prisionais do artigo 319 do CPP, ok? Então, fica atento nisso, tá? Em relação à Lei Maria da Penha, o mais provável de cair da Lei Maria da Penha é, na verdade, a hipótese de... Já tô vendo, vai cair a porra da live, eu já entendi. Então, só para eu me despedir de vocês, que vai cair a live, né, e tal. Olha só, amanhã tem aula no YouTube ao vivo, às 7 horas, tá? Mas eu vou ainda... Amanhã eu tenho aula na faculdade, mas depois eu falo com vocês e tal. Eu vou ficar o dia inteiro por aqui e dando notícia, tá? Não, se cair eu não vou voltar, tá? Se cair hoje eu não vou voltar. E meu filho acabou de chegar também. Então, olha lá, 1 minuto e 57 restante. Então, eu já estou despedindo. Então, Lei Maria da Penha, gente, amanhã durante o dia eu vou gravar um vídeo e vou postar aqui no nosso IGTV a respeito da Lei Maria da Penha e daquilo que tem probabilidade de cair. Mas o mais importante da Lei Maria da Penha é você se lembrar que lesão corporal em violência doméstica é crime de ação penal pública incondicionada, tá? Então, crime de ação penal pública incondicionada, certo? E os outros crimes dependem do Código Penal. Então, existe crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar de ação penal privada? Existe. Existe crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar de ação penal pública condicionada? Existe. A ameaça é um deles. Agora, em nenhum crime da Lei Maria da Penha, nenhum crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar, nem contravenção, eu posso aplicar nada da Lei 9.099 de 95. Vai, Nath, vai ficar salva sim. 50 segundos, 48, 47. Olha, hoje eu vou dar um beijo, hoje eu não volto, tá? E eu tô colocando essas lives também no meu canal do YouTube e vou botar essa agorinha, tá bom? Mas amanhã eu vou botar uma no Insta, no IGTV sobre Maria da Penha, tá? Exatamente, não mudou a ação penal de nada. Isso aí. Beijo, tá? Beijinho. Ó o Plácido lá, hoje agora com a carteirinha vermelha na mão, tá bom?
Beijo, gente. Vai dar tudo certo, vocês vão ver só. Vai dar tudo mais do que perfeito, tá? Um beijo. Até amanhã, viu? Descansem. Vocês já fizeram o seu melhor. Agora é a hora de começar a curtir, descansar. Minutinhos finais antes da prova. Vai dar tudo certo.